Alô pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João e na aula de hoje nós vamos falar sobre educação financeira, em especial juros zero e estratégia de marketing. Vamos conhecer melhor esse assunto? Olha só, vamos começar com esse texto de Bruno Rosa, publicado em 23 de julho de 2011. Atenção, consumidor! Juros zero e estratégia de marketing. Rio. Entre uma proporção e outra no comércio, é difícil não aderir a um parcelamento alardeado com juros zero. Impulsionado pelo aumento da renda e pelo avanço do nível de emprego no país, a armadilha dos juros embutidos, escondida no desconto à vista, ganha força no comércio. As lojas costumam anunciar o mesmo preço à vista e para parcelamento sem juros. Mas é só chorar um pouquinho que o cliente consegue um desconto. Se comprar em uma vez só, isso mostra que esse valor menor é o preço real do produto e o preço cheio embute juros. O grande risco que o consumidor corre é de fazer das compras a prazo um hábito, pagando juros sem saber e, assim, comprometendo seu orçamento e fazendo dívidas financeiras em que os juros são mais altos. É melhor juntar e comprar por um preço melhor, já que o juro zero é uma estratégia de marketing no comércio, né? E aí a gente tem aqui abaixo a fonte do nosso texto, né? Ele foi pegado aí alguns pedaços para a gente debater na nossa aula de hoje. Então vamos acompanhar a seguinte situação. Em uma loja, há duas opções de pagamento na compra de uma bolsa no valor de R$300. Parcelar em 2 vezes sem juros, com uma parcela sendo paga no momento da compra e a outra após 30 dias, é uma das opções, ou pagar à vista em dinheiro, obtendo um desconto de 5% sobre o valor da bolsa. Vamos analisar essa situação. Então essa é a situação que a gente vai analisar, né? Ele falou que essa bolsa aí, ela pode ser paga em 2 vezes sem juros, ou seja, 2 vezes de R$150. Ou você pode fazer o quê? Ou pagar à vista em dinheiro, obtendo um desconto de 5% sobre o valor total da bolsa. Ou seja, se a gente for pagar de uma vez só, vamos calcular aqui o valor do desconto. Calcular 5% em cima desse valor. Seria 5 sobre 100. É uma das maneiras que nós podemos calcular essa porcentagem. Então, vou simplificar. 2 zeros aqui, né, divisão por 100. Fica 3 vezes 5, 15. Quer dizer que à vista, vamos ter um desconto de R$15. Portanto, se for para ser pago à vista, o valor seria 300 menos 15. Então, pagaria um total aqui de 285. E isso se for comprado à vista. E a nossa pergunta aqui seria qual o valor dos juros embutido, né? A gente está levando em consideração o texto que a gente analisou há pouco, né? Juros zero, estratégia de marketing. Então, relembrando, o texto ele fala que às vezes um produto ele está lá e é passado para o consumidor que você pode comprar ele em 2 vezes sem juros, mas se for pago aqui à vista, digamos assim, ele está dando um desconto de 5%, né? Mas, na verdade, pelo que o texto falou para a gente, né, de acordo com a publicação de Bruno, ele fala que esse juro aí, quando ele fala 2 vezes sem juros, na verdade já tem os juros embutido, né? E a gente vai agora calcular qual seria o valor desses juros embutido. Não é 5%, tá, pessoal? Porque aqui tem uma variação aqui no valor da parcela e no valor que a gente está pagando total, né? Já que a outra é só depois de 30 dias. Então vamos guardar aqui esses valores, ó, 150, 2 vezes de 150 e, né, ou à vista de 285. Então vamos colocar aqui, né, aqui são os dados do nosso problema. Então se fossem 2 vezes, nós já vimos que seria 2 de 150. E se for à vista,
com o cálculo que a gente fez, nós vimos aí que o valor é de 285. Então, como que a gente pode calcular o valor dos juros embutido aqui? Então, vamos ver como achar esses juros embutido, tá? Então, olha só, se a gente fosse realmente pagar, a gente está dizendo que esse aqui seria o valor real, né? Sem os juros embutidos, de acordo com o texto. Então, se é 2 vezes sem juros, na verdade a gente teria que pagar 2 vezes de 285, mas não é o que ocorreu. Então, quando a gente fizer aqui o primeiro pagamento, 285 menos 150, nós vamos ter 135, né? Ainda quer dizer o quê? Que falta pagar ainda o valor de 135. E a partir desse valor é que a gente pode calcular esses juros embutidos. Lembra que esse 300 ele recebeu um desconto de 5%, então 5% de 300 resultou em R$15. Portanto, se eu pegar esse 15 e dividir pelo valor que está faltando ser pago, ele vai dar para a gente, certo? O valor aí dos juros embutidos. Essa divisão, pessoal, 15 por 135, ele vai dar 0,111111, vai cair em uma dízima, né? Isso quer dizer que é aproximadamente 11% o valor de juros embutido nessa situação, beleza? Então, olha só, portanto, podemos dizer que o juro embutido dessa compra é R$15 e a taxa de juro é aproximadamente 11%, tá bom? Então a gente acaba aí de certa forma pagando a mais 11%, né? Levando em consideração que aí seria em 2 vezes de 150. Então o texto ele alerta também os consumidores para essa questão, né? É melhor você juntar e comprar todo de uma vez do que fazer algumas compras que podem comprometer o seu orçamento. Tranquilo? Vamos aqui fazer um exercício agora, colocar em prática aí o que a gente viu. Olha só, calcule qual seria a taxa de juro embutido no pagamento em 2 vezes de 150, caso o desconto do pagamento à vista fosse de 8%. Então, ele está levando em consideração que se a gente vai pagar 2 vezes de 150, na verdade, o produto ele está custando 300, né? Porque 2 vezes de 150, 300. E ele fala que se fosse pago à vista, teria um desconto de 8%. Então, vamos calcular o valor desse desconto. Então, é 8% de 300. 300 vezes 8 sobre 100. Simplifica por 100, fica 3 vezes 8, 24. Então, nós temos aí um desconto de 24. Quer dizer que o real valor desse produto seria 300 menos 24. Empresta aqui, 10 menos 4, 6, 9 menos 2, 7. 76, aqui ficou 2. Então, o produto ele vai sair por 276. Se era para pagar em 2 vezes aqui sem juros, né, de acordo com o que o texto mostrou para a gente, então, se o valor é 276, primeiro pagamento é de 150. 6, 2, 1. Falta pagar 126. E aí a gente faz a divisão, não é isso? 24 dividido por 126, essa divisão vai trazer para a gente aí o valor dos juros embutido, né? Essa divisão ela vai dar aproximadamente 0,19, que vai ser aproximadamente 19%, né? Então a gente tem aqui a resposta à divisão de 24 por 126, que dá aproximadamente 19%. Então, nessa compra aqui, como o desconto, de certa forma, à vista foi de 8%, né? Se a gente fosse parcelar em 2 vezes, o juro embutido aí chega a 19%. Olha a diferença já, pessoal. Aqui os juros ele já está chegando a quase 20% do valor do produto, né? Então já dá uma diferença maior, né? Se seria 300, 20% aí de 300, a gente já chega a quase R$60 somente de juros embutido. Beleza? E para finalizar a aula, a gente vai fazer aqui esse exercício 2. Olha só,
João, ao fazer negócios com seu amigo, combinaram duas opções de pagamento no valor de R$500. Parcelar em 2 vezes sem juros, com uma parcela sendo paga no momento da compra e a outra após 30 dias. Tá? Situação parecida, né? A gente viu já algo nesse tipo aí. Ao pagar à vista e em dinheiro, obtemos um desconto de 10% sobre o valor da dívida, com a taxa de juros embutida nessa negociação, né? Então, qual foi a taxa de juros que João deixou embutida aí para o seu amigo pagar? João está com esperteza aí, né, pessoal? Mas vamos ficar de olho. Se pode ser pago em 2 vezes de 500 sem juros, então cada pagamento seria 2 vezes de 250. Beleza? Se escolher pela outra, quer dizer, essa opção, né? E a outra seria pagamento à vista. Diz que daria aqui um desconto de 10% sobre o valor da dívida. Então seria o quê? 500 vezes 10 sobre 100. E aí a gente pode simplificar por 10 e aqui por 10. Ficou 50 vezes 1, que é 50. O desconto seria de 50 e o valor seria, se fosse pago à vista nessa negociação, 500 menos 50, que é 450. Ou seja, teria que pagar 450. Então, vamos agora calcular os juros embutidos aqui. Então, 450, se fosse para pagar em 2 vezes, seria menos 250. Ficaria faltando pagar ainda R$200. Então, olha só, quando a gente pega esse 50 e divide por 200, nós vamos encontrar a porcentagem aí de juros embutidos, né? Então, ficou aqui uma divisão de 5 para 20, 0,2, tá bom? E aí, olha só, vou fazer essa divisão aqui com mais calma, para vocês perceberem como que a gente está fazendo essas divisões. Eu vou apagar essa parte aqui da conta, que a gente já viu, e só colocar essa divisão aí, 50 por 200. Opa, por 20, né? Porque a gente já simplificou. E aí ficou a divisão de 20 por 5, né? 50 sobre 200, simplificou aqui. Por 10 ficou 20 para 5. 0, vai para 50, 50 para 22, vai dar 20 vezes 2, 40, sobra 10. E aí aumenta, fica 100. 100 para 200, 5. 0,25 corresponde a 25%. Então, os juros embutidos aí, nós podemos marcar letra D, que é a nossa resposta, que é 25%. Né? Então, nessa negociação, tem os juros aí de 25%. É um juros bem elevado, tá bom? Mesmo com pagamento em 2 vezes, tá? Tá fora dos padrões de comércio, digamos assim. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado bastante e até uma próxima aula. Tchau, tchau!